Olá, você já ouviu falar sobre nascer de novo? Já ficou com dúvida em relação a isso? O que significa nascer de novo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Por isso eu te peço, fique comigo até o final e compreenda o que significa nascer de novo. Eu me chamo Edson Silva, esse é o canal A Luz da Palavra e vamos juntos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Para que a gente entenda todo o contexto do que é um novo nascimento, vamos voltar lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometeram o pecado e desobedeceram a Deus comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso, eles tiveram o espírito mortificado. E a partir daí, o homem necessita passar pelo novo nascimento para conseguir ter comunhão com Deus, para conseguir ver o reino dos céus. Para que a gente entenda melhor, nós vamos ler um texto que fala sobre a nossa origem pecaminosa, que está lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse termo natureza está se referindo à origem, significa origem. Então, logo a nossa origem é a origem adâmica, a origem pecaminosa. Porém, nesse próximo texto que nós vamos ler, vai falar sobre a origem de Deus, a origem do novo nascimento, que é quando recebemos o Espírito de Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui fala sobre a origem que vem de Deus quando a gente passa pelo novo nascimento. Mas afinal de contas, o que é nascer de novo? O que significa isso? Nós vamos entender agora, por isso eu peço, preste bastante atenção, se possível faça a anotação para que você não esqueça do que é um verdadeiro novo nascimento. Nós vamos começar dizendo que o novo nascimento é algo que vem do alto, que está em João 3,3. João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É também um ser nascido de Deus. Nascer de novo significa nascer de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 13. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o novo nascimento não acontece em outro lugar a não ser em Deus. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça e misericórdias nos gerou novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então, por causa da misericórdia de Deus que enviou Jesus, nós podemos passar por esse novo nascimento no Senhor. Nascer de novo também significa ser vivificado por Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. O texto diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne,
e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui o texto fala que fomos vivificados pela misericórdia do Senhor. Outro texto que traz sobre nós sermos gerados com Deus e através da sua palavra é 1 Pedro. Vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aqui diz que é através da palavra de Deus que nós somos gerados através do novo nascimento, se alimentando com a palavra de Deus. Quando nós fazemos tudo isso, quando nós vivemos tudo isso que fala sobre o novo nascimento, nós alcançamos e nos tornamos uma nova criatura. Ou seja, Deus faz de nós um ser novo, um ser renovado, totalmente transformado, nos fazendo uma nova criatura. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por essa palavra. Espero que você tenha entendido o que significa um novo nascimento. Não é apenas batismo, é algo muito maior que isso. Por isso, eu te indico, te estimulo a buscar mais a palavra de Deus sobre esse tema. No próximo vídeo, eu vou trazer aqui 4 pontos fundamentais de como você exercitar o seu espírito para estar cada vez mais alinhado e ter maior comunhão com Deus. Por isso eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, curta o vídeo e compartilhe. Isso nos ajuda muito a espalhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.